quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Shalom Adonai. Bom estarmos aqui nesta manhã para podermos compartilharmos mais uma porção da palavra em que Deus tem para o nosso coração. Por isso é que está escrito, registrado lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor que diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Nesta manhã nós estamos felizes porque ontem estivemos em vigília e ontem nós estivemos completando a 6ª vigília da campanha que nós estamos fazendo, né? Que é a 5ª campanha do ano, ou seja, ontem estivemos completando 34 vigílias no monte, ou seja, lá na chácara Chantilly, e já estiveram conosco em vigília 237 pessoas no decorrer desse ano de 2020. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus, tem sido muito bom estarmos em vigília no decorrer desses meses em que nós estamos vivendo aí uma quarentena, onde nós temos visto muitas pessoas que têm, vamos dizer assim, não têm estado, né, congregando, não têm estado conosco em vigílias, e há uma preocupação, né? Há uma preocupação muito grande, onde o obreiro, ou seja, o pastor, tem que estar em oração, clamando, buscando a Deus, para que Deus possa de usar de misericórdia, para que o coração desses irmãos, dessa família, eles não venham se desfalecer, ou seja, desfriar, né? Aqui no Salmo de número, deixa eu olhar aqui, no Salmo de número 73, muito importante, esses 2 versículos que eu vou estar passando para a igreja, que diz assim, Salmo de número 73, versículo 27 e versículo 28. A palavra do Senhor diz: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém? Olha que palavra em que o salmista, ele tem deixado para nós. Há uma preocupação daquelas pessoas que se alongam, aquelas pessoas que se isolam. É perigoso, meu irmão. Nós vemos aí que a palavra, ela confirma que todos aqueles que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus.
pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém, irmão? Por isso que é bom nós estarmos na presença de Deus, porque Deus ele é bom em todo tempo, né? Graças a Deus, nós louvamos o Senhor nesta manhã, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui orando, clamando, e estamos no propósito com Deus, né? Na oração, todos os dias, na madrugada, onde nós temos um propósito com Deus, de alcançarmos 1.200 orações no decorrer do ano, e hoje nós já estamos completando 1.152 horas de oração, iniciando nas madrugadas. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor ele tem nos ajudado. E eu quero convidar você a colocar a sua fé em prática, a buscar, a estar na presença do Senhor, porque o sábio Salomão, ele tem deixado aqui no livro de Provérbios que aqueles que buscam de madrugada, olha aí, Provérbios capítulo 8, versículo 17, a palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Eu vou estar lendo novamente. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém. Glória a Deus. Por isso é que nós temos colocado o título nesse trabalho na madrugada, Miqueias 2, versículo 10, a palavra do Senhor que diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Então Deus ele nos convida a andar, ou seja, a fazer a sua obra enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Então nós louvamos o Senhor, porque Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem nos dado saúde, Deus tem dado alegria de podermos servir, Deus tem suprido as nossas necessidades, ou seja, tem se cumprido a palavra de Deus, conforme o salmista ele tem nos ensinado, em que Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia. Ele disse: eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Por isso, meu irmão, eu convido você a se esforçar, a estar na presença de Deus, a conhecer a sua palavra. João 17, versículo 17: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O que vale é a palavra de Deus. O que permanece é a palavra de Deus, porque Deus ele vela pela sua palavra. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E nesta manhã eu quero compartilhar algo maravilhoso em que Deus tem colocado no meu coração, aonde nós vamos estar lendo 2 versículos, uma palavra muito conhecida no meio da igreja, que se encontra lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 33 e versículo 36. É extenso essa passagem, mas nós vamos estar lendo 2 versículos para que nós possamos aproveitar bastante o tempo nesta manhã, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 5, versículo 33 e o versículo 36 diz: então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras,
disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Grande Deus e eterno Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome nesta manhã, porque nós temos comunhão contigo através do teu Espírito Santo. E nesta manhã nós viemos submeter a sua palavra, pois toda honra e toda glória e todo louvor lhe pertence. Que cada um que for ministrado por esta palavra, ele possa entender, possa colocar em prática a tua palavra, que é a verdade e que permanece para sempre. Nos dá graça, nos dá sabedoria, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nós vemos esta palavra em que Deus tem trazido para nós nesta manhã, em que nós queremos compartilhar com você, aonde nós já temos lido, Marcos, capítulo 5, versículo 33 e versículo 36. Em cima desses dois versículos que nós estivemos lendo, eu coloquei o título nesta mensagem: a bênção está na verdade de Deus e não nos fatos humanos. O propósito desta mensagem é reafirmar que cremos que a verdade de Deus está acima de fatos que acontecem ou que venham a acontecer em nossas vidas em todas as circunstâncias. No texto de Marcos 5, aonde nós estivemos lendo 2 versículos, dos versículos 1 ao 43, temos a história de Jairo, cuja filha de 12 anos havia adoecido e veio morrer, e da cura da mulher que sofria de uma hemorragia, havia 12 anos também. Então nós vemos aqui um fato, né? Um acontecimento, ou seja, uma coincidência, em que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos, e aquela mulher do fluxo de sangue, uma mulher rica, uma mulher de posse, ela sofria de uma hemorragia já há 12 anos, onde ela já tinha gastado uma boa parte da sua fortuna com os médicos e nada tinha resolvido. Nós vemos aqui, se quisermos receber algo especial de Deus, precisamos saber a diferença entre o fato e a verdade. O fato é o acontecimento que se percebe pelo sentido que nem sempre traduz a verdade. A verdade nem sempre aparece com os fatos. Os fatos dependem de interpretação. Nem sempre conhecemos a verdade que está por trás dos fatos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o que Deus diz. Amém, irmão? Nós louvamos a Deus nesta manhã, porque servimos um Deus que vela pela sua palavra. Porque eu tenho batido muito nesses versículos, ou seja, nessas passagens, em que Deus, ele vela pela sua palavra. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é fiel. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Ou seja, Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra. Isso se chama fidelidade. E nós vemos que há pessoas que ficam sabendo de resultado de exames de laboratórios, apontando enfermidade grave e teimam em negar o fato da doença. Não devemos negar o fato da existência da doença. É um fato. A verdade é que Deus pode curar. Jesus cura.
porque Jesus levou sobre si nossas enfermidades e dores. Então, aqui nós vemos a diferença de fato e verdade. E é aí que entram os mistérios de Deus. E como é bom servir a Deus. E nesta manhã, eu convido você a servir esse Deus maravilhoso que revela os seus mistérios através da sua palavra, que nos ajuda, que nos dá graça, que nos dá sabedoria, para que nós possamos compreender a sua verdade que permanece para sempre. Nós vemos aqui o fato pode ter várias versões, depende do envolvimento emocional. A verdade nem sempre é visível. A polícia, o Ministério Público e a Justiça lidam com fatos. É aí que nós vemos a diferença das coisas espirituais. Por isso que Deus, Ele sempre nos ensina que o justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer na vida dele. Por isso que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer e confiar que Ele é galardoador para nos abençoar, para nos presentear, para que nós possamos receber a providência divina, ou seja, o milagre. Então nós vemos, quando lidamos com o fato, precisamos ser generosos com as pessoas envolvidas. Só temos a verdade quando conhecemos todas as informações. Aliás, só Deus tem o pleno conhecimento. O que Deus diz é que é a verdade. Então nós vemos aqui o que estava acontecendo com aquela mulher do fluxo de sangue, né? Sofrendo há 12 anos. Interessante que o principal da sinagoga daquela cidade, ou seja, Jairo, que era um príncipe, ele era chefe da sinagoga, estava com um grande problema na sua casa. A sua filha de 12 anos estava enferma e aquela enfermidade o levou a óbito. E creio eu que Jairo, ele já tinha buscado recurso em todos os lugares possível. E ele ficou sabendo que Jesus tinha chegado na cidade e foi até a pessoa de Jesus. E naquele encontro, ou seja, naquela caminhada, a mulher do fluxo de sangue também ficou sabendo que Jesus estava na cidade. E ela pensou, bom, eu vou me aproximar de Jesus e vou tocar nas suas orlas para que eu possa ser curada. Naquela caminhada em que Jesus recebeu o convite de Jairo a ir até a sua casa para poder socorrer a sua filha, teve um encontro com aquela mulher do fluxo de sangue que havia rompido aquela multidão e tocado nas orlas de Jesus. E Jesus, percebendo, disse, alguém tocou em mim. Interessante que Pedro, né, disse, mas Jesus, essa grande multidão, todo mundo, né, aqui ao nosso redor, nos apertando, e o Senhor me fala, alguém te tocou? Mas ele disse que alguém tinha tocado com um toque diferente. E é isso que Deus, Ele quer de cada um de nós. Que nós possamos tocar nas orlas de Jesus com um toque de fé, um toque de confiança, porque Ele é a verdade e a verdade permanece para sempre. Nós julgamos muito rápido as pessoas.
A verdade sobre nossa vida só Deus sabe. Nós mesmos desconhecemos alguns aspectos do que está acontecendo conosco. Deus está pintando o quadro de nossa vida. O quadro ainda não está completo ou terminado. Então, ou seja, Deus, Ele está trabalhando na vida de cada um de nós. Por isso é que nós temos que desenvolver um relacionamento com Deus para que nós possamos entender as coisas espirituais. Então eu volto a dizer para você nesta manhã, o título que eu coloquei nesta mensagem: a bênção está na verdade de Deus e não nos fatos humanos. Então, olha o que eu acabei de passar agora. Nós julgamos muito rápido as pessoas. A verdade sobre nossa vida só Deus sabe. Nós mesmos desconhecemos alguns aspectos do que está acontecendo conosco. Deus está pintando o quadro de nossa vida. Amém, irmão? Por isso que toda manhã Deus, Ele renova as suas misericórdias. Toda manhã Deus está trabalhando em nosso favor, ou seja, em nossa causa. Deus, Ele sabe, no decorrer desse dia, tudo o que estará acontecendo na nossa caminhada. Por isso é que nós temos que estarmos orando em espírito, em comunhão com Deus, para que nós possamos entender o agir e o trabalhar de Deus em nosso favor, porque nós temos um adversário em que ele vem roubar, matar e destruir. Porém, Jesus, Ele quer nos dar uma vida, e uma vida em abundância, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida em comunhão, em que nós desenvolvemos com Ele através do Espírito Santo. Por isso, irmão, é que nós vemos aqui o trabalhar de Deus, em que nós julgamos muito rápido as pessoas. A verdade sobre a nossa vida, só Deus sabe. Por isso é que nós temos que buscar uma intimidade com Deus através do Espírito Santo, conforme os irmãos sempre estão nos acompanhando aí. A primeira pessoa que nós, quando acordamos, o primeiro bom dia é para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Esse Deus trino, esse Deus maravilhoso, que tem nos sustentado com o seu grande amor, que é o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Por isso, irmão, nós temos que falar com o Espírito Santo. E muitas vezes nós falamos muito pouco. Quinta-feira mesmo nós estivemos na sede, e ali, através de um louvor, falou muito ao meu coração, principalmente uma jovem, né, que toca um instrumento lá, o violino, aonde estavam ali tocando, e o Espírito Santo falando aos nossos corações: Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Coisa linda, irmão. Então nós vemos que quando nós buscamos colocar em prática a palavra de Deus, há uma mudança, há uma transformação, a maneira vã de viver, para podermos viver para Deus, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado. Nós vemos que Deus está pintando o quadro de nossa vida. O quadro ainda não está completo ou terminado. Não podemos julgar a obra antes de Deus chegar ao fim, dar a sua última
pincelada. Então nós vemos, irmão, que Deus, Ele está trabalhando como oleiro e nós, como barro, estamos nas suas mãos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus moldar a sua vida, porque eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir, porque Deus, Ele sempre tem nos surpreendido. Deus, Ele nunca deixou de trabalhar. Deus, Ele ainda não concluiu. Aquele que está participando de uma corrida não pode prestar atenção nas paisagens, ficar olhando para os lados. Temos que fixar o nosso alvo para perder o foco, para chegar até Jesus e suplicar o seu socorro. Então nós vemos, irmão, que nós estamos aí numa corrida da fé. E nessa corrida da fé, nós não podemos ficar perdendo tempo com as coisas que não edificam. Nós não podemos perder tempo com as coisas que não são de Deus, vamos dizer assim. Por isso, irmão, é que nós temos que, nesta corrida, focar Jesus, sempre olhando para Ele, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Jairo, olha que interessante, ignorou 7 coisas que nós devemos ignorar também. Jairo era um homem rico, ele era um príncipe, ele era o principal da sinagoga, ali naquela cidade onde ele morava. E olha o que aconteceu no primeiro ponto que eu quero passar para você nesta manhã. Ele ignorou a tradição. Irmão, nós não podemos viver de tradição. E ali havia uma tradição, creio eu, na família de Jairo. E ele ignorou aquela tradição. Jairo ignorou a sua tradição judaica de ser um dos dirigentes da sinagoga. Então, olha aí no versículo 22, a parte A que diz: então Jairo chegou ali, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Sendo ele judeu, só se prostra diante de Jeová e não de homem. É uma das provas que Jesus é Deus. Olha aí, meu irmão, Jairo, ele era o responsável da sinagoga. Para você entender, Jairo, ele era o pastor da sinagoga. Ali, ele chegou até Jesus e ele prostrou-se diante de Jesus. Ou seja, nós vemos aqui que o judeu, ele só prostrava diante de Deus. E Jairo, ele ignorou aquela tradição e ele prostrou diante de Jesus. E nós vemos aqui mais uma prova de que Jesus é Deus. Ignore nesta manhã a tradição e tenha Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Aqui no segundo ponto, nós vemos que ignore a posição social. Conforme eu já disse, Jairo ignorou a sua posição social, pôs de lado a posição de dirigente da sinagoga, que era a posição política também. A posição social, econômica e financeira da pessoa pode ser empecilho para se aproximar mais de Deus. Ele quer quebrar o seu orgulho. Então nós vemos, irmãos, o que Jairo, ele já tinha passado ali, né, com aquele problema em que estava acontecendo na sua família, ou seja, na sua casa, em que a sua filha estava doente, enferma, e aquela enfermidade estava, vamos dizer, levando a sua filha a ponto que levou a óbito, em que ele procurou todos os recursos, mas
ele ignorou a sua posição. E é isso, irmão, que Deus ele espera de nós, porque aquele que se humilha será exaltado, porém aquele que se exalta será humilhado. Aqui no terceiro ponto, nós vemos que Jairo, ele ignorou a multidão. Ignore, meu irmão, a multidão. Jairo ignorou a multidão em volta de Jesus. Os seguidores de Jesus são de três categorias. Primeiro, os que procuram Jesus fora de hora, como foi o caso de Nicodemos. Segundo, os que seguem Jesus de longe, como foi o caso de José de Arimateia, que se revelou só após a morte de Jesus. E terceiro, os que seguem Jesus bem de perto, como foi o caso de Jairo, que rogou insistentemente a Jesus, e da mulher curada da hemorragia que tocou nas vestes de Jesus. Então nós vemos aqui que há uma necessidade que tem que ignorar a multidão. Nós vemos aqui que Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Nicodemos também, ele era um príncipe ali em Israel. E vemos também José de Arimateia, que era uma pessoa rica, era uma pessoa que fazia parte, vamos dizer assim, um político, que se revelou a Jesus só após a sua morte. José de Arimateia foi aquele que cedeu, o túmulo onde Jesus foi sepultado. E nós vemos aqui a diferença em que Jairo ignorou a multidão e aquela mulher que era rica, que tinha um problema de saúde, ou seja, o fluxo de sangue que já aparecia por 12 anos. Então nós vemos, irmãos, que está escrito lá em Êxodo, versículo 23, versículo 2, que diz: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nesta manhã, Deus, ele nos dá essa oportunidade para que nós possamos seguir Jesus, para que nós possamos estarmos na presença de Jesus, porque Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E está registrado lá em João 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos, irmãos, que temos que ignorar a multidão, porque a multidão é problema, e que nós possamos seguir esse caminho maravilhoso que se chama Jesus. Aqui no quarto ponto, nós vemos aqui que nós temos que ignorar. Ignore a paciência. Jairo ignorou a própria impaciência. É natural pensarmos que a multidão dificultou o caminho de Jesus. É legítimo pensar que Jairo deva ter ficado irritado com a multidão. Há pessoas que querem a resposta de Deus na hora, imediatamente. Jairo foi testado na paciência. Nós vemos aí no versículo 23 e 24, aonde aquela multidão, aonde naquela caminhada teve também aquela parada em que Jesus atendeu a mulher do fluxo de sangue. Mas ele ficou ali na fé. É esta fé que Deus ele quer de cada um de nós, meu irmão. Por isso que o Salmo 40 ele nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Deus se inclina para nós, para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Por isso
é que nós temos que ter vida de oração, vida de busca, vida a estar na presença do Senhor, para que Deus, Ele possa ouvir a nossa oração e agir em nossas necessidades. Aleluias. Nós vemos aqui ainda mais uma mulher que sofria já há 12 anos de hemorragia, foi curada no meio da multidão, a mesma idade, conforme eu já disse, que ela tinha daquela menina de 12 anos, em que tocou nas vestes de Jesus. Jesus quis saber quem foi que lhe tocou. Nós vemos aí no versículo 25 ao versículo 34, em que Jesus parou para atender aquela mulher. Mas Jairo, ele ficou na fé. É isso, meu irmão. Que Deus muitas vezes ele nos prova. Deus muitas vezes ele nos testa. Para ver a nossa fé, para ver a nossa confiança, a poder depender dele. Talvez você está precisando de uma bênção e essa bênção está tardando, vamos dizer assim. É Deus trabalhando na sua vida para que você possa confiar, saber esperar com paciência no Senhor. Conforme eu já tenho dito, Deus, Ele vela pela sua palavra. No tempo de Deus, com certeza Deus vai agir. Eu sempre tenho dito que Deus não chega antes e nem depois. Deus, Ele chega na hora certa. O que nós temos que fazer é continuar orando. O que nós temos que fazer é continuar buscando. Porque nós servimos o Deus do impossível. O Deus que pode todas as coisas. Então continue orando. Jesus quis saber quem foi que lhe tocou. Não desista de orar e jejuar. A impaciência nos atrapalha de receber a bênção de Deus. Continue perseverando. Continue buscando a estar na presença do Senhor. Conforme eu disse nesta manhã, em que nós estivemos em vigília. Ontem, chegamos agora no início da madrugada e já estamos aqui compartilhando uma palavra em que Deus tem colocado no nosso coração. Esse trabalho de vigílias, nós começamos 4 de março de 1999. Ontem, nós estivemos completando 1049 vigílias no decorrer desses 22 anos em que estamos em vigília, ou seja, na presença de Deus. Temos perseverado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que Deus, Ele ainda tem o do melhor para realizar em meu favor. Porque Ele já agiu de uma maneira tão grande e tão maravilhosa, dando seu único Filho unigênito, em que morreu na cruz do Calvário, em que derramou o seu sangue, que pagou alto preço para que nós possamos estarmos aqui na presença do Senhor e podemos compartilharmos a sua palavra, que é a verdade e que permanece para sempre. Nós vemos, irmão, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir. Há muitos fatos, há muitas experiências, mas eu quero ficar com a verdade de Deus. Nós vemos aqui no quinto ponto: ignore os fatos. Jairo ignorou o fato da morte de sua filha. A notícia chegou a Jairo: sua filha já morreu, Jairo. Não tem mais jeito. Talvez o seu caso seja
o mesmo ou outro parecido. Talvez o problema, a necessidade no meio da família, o seu casamento, o seu filho, as suas finanças, as pessoas que assim dizem, só conhecem o fato, dizendo: não precisa mais incomodar o mestre. Chegaram com aquela notícia: Jairo, a sua filha morreu, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que tudo é possível ao que crê. Jesus respondeu para o pai daquele jovem em que o demônio pegava, jogava no fogo, espumava na boca dele. Ele era, vamos dizer assim, espancado, né? Jogava no chão, jogava no fogo. Desde a sua meninice, o demônio judiava daquele jovem. E aquele pai disse se Jesus poderia fazer alguma coisa. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Porque tudo é possível a Ele. Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. E nós vemos aqui as pessoas que assim dizem, só conhecem os fatos. Não conhecem ou não experimentaram a verdade de Deus. A morte da menina era um fato, mas eles não conheciam a verdade do poder da ressurreição em Jesus. Milagre custa ignorar a circunstância e os fatos. Ali estava o autor da vida, aleluia. Aquele que nos dá vida e vida com abundância. Aquele que nos dá vida e uma vida vitoriosa, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Então, nós que vivemos por fé, nós ignoramos os fatos, porque nós vivemos por fé e nós ficamos com a verdade de Deus. No sexto ponto, ignore as suas emoções. Jairo ignorou as emoções. Jairo, sua filha morreu. Nós vemos aí no versículo 35 e 36. Ao entrar na casa de Jairo, viu Jesus os que estavam chorando. Olha aí no versículo 38. A empatia faz a gente chorar. Quando vemos alguém chorando, se move. Se você quer exercitar a sua fé, não fique perto de pessoas negativas que não creem no sobrenatural de Deus, né? É o que mais nós encontramos nesses dias. Pessoas com empatia, pessoas negativas, porque quando ele chegou ali na sua casa, em que ele já tinha recebido a notícia em que a sua filha, imagina, uma adolescente de 12 anos, tinha acabado de morrer. Não sei se era a sua única filha, mas ele chegou ali tranquilo, porque ele estava com Jesus, irmão. Quando você está com Jesus, você tem essa tranquilidade, essa paz. Quando você está com Jesus, irmão, oh, meu irmão, pode confiar. Conforme nós conhecemos algumas passagens, pode levantar a maior tempestade. Jesus estando no barco conosco, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. E ali Jairo entrou na sua casa com Jesus, viu aquele movimento, as pessoas ali negativas, as pessoas com certas empatia,
emocionada por causa daquele fato em que a sua filha de 12 anos tinha acabado de morrer, mas ele estava com o autor da vida, Jesus, ali. Então, o que é que Deus quer falar conosco nesta manhã? Se afasta das pessoas negativas e busque em Deus, busque em Jesus a resposta para o seu problema, para as suas necessidades. Então nós vemos aqui o sétimo e o último ponto, em que o Senhor, Ele quer nos ensinar: ignore o ridículo. Nós vemos aqui Jairo, em que ignorou o ridículo, tudo aquilo que estava acontecendo ali na sua casa. Ele ignorou. Jairo ignorou o ridículo. O povo chorava, pranteava, fazia um alvoroço, porque a menina tinha morrido. Jesus disse aos que estavam na casa que não chorassem, porque a menina estava dormindo, e eles riram de Jesus. Está registrado aí no versículo 39 e versículo 40. Ignore o ridículo, porque havia ali um alvoroço, o povo chorava, pranteava, e Jesus, quando chegou ali, disse: não chore, pois a menina está dormindo. E aquela multidão, aquele povo que estava ali, começaram a rir de Jesus, começaram a desfazer de Jesus. O que toca o coração de Deus não é o nosso choro. O que toca o coração de Deus é a nossa fé, meu irmão. O que toca o coração de Deus não é o choro, mas a nossa fé. É essa confiança que Deus, Ele quer de mim, que Deus, Ele quer de você, que Ele é o autor da vida, que Ele é aquele que está no controle da nossa vida para resolver todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas. Fé para ver o sobrenatural de Deus. É esta fé, meu irmão, que nós temos que alcançar em Deus, esta fé sobrenatural. E como, pastor, nós alcançamos? Tendo vida de oração na madrugada, uma vida em consagração, uma vida em conhecimento através da sua palavra. Esta fé sobrenatural que nasce no nosso íntimo, ou seja, no nosso coração, porque quando Deus, Ele vê em mim, quando Deus, Ele olha para nós, Ele vê em mim fé. Quando Deus, Ele olha para você, Ele vê fé. E aí é que acontece o sobrenatural para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Nesta manhã, que nós possamos aprender com a sua palavra a diferença entre fato e verdade. Nós colocamos em prática a sua palavra, em que nós temos lido lá em João 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nesta manhã nós possamos ficar com a verdade de Deus, porque a verdade de Deus, ela permanece para sempre. Então nesta manhã eu quero concluir, quero lhe afirmar que Deus quer operar o sobrenatural na sua vida e também na igreja. A salvação é algo sobrenatural, porque é pela graça, mediante a fé no sacrifício que Jesus fez por nós. Mas Deus quer fazer muito mais em sua vida e na igreja. Creia no poder da oração e do jejum. Comece a se consagrar a Deus em jejum e oração, e você vai ver o sobrenatural
acontecer na sua vida para que você possa dar testemunho e poder glorificar o nome do Senhor. O que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue? Ela foi curada por um simples toque nas orlas de Jesus. Aquela hemorragia se estancou e ela de imediato sentiu que ela foi curada. O que aconteceu com a filha de Jairo? Ela ressuscitou, porque o autor da vida chegou na casa de Jairo. Jairo passou por um processo muito grande. E esses exemplos que nós possamos tirar de aproveito nas nossas vidas, para que nós possamos vencer os obstáculos no nosso dia a dia, para que nós possamos ter vitória na pessoa de Jesus. A bênção está na verdade de Deus e não nos fatos humanos. Por isso, meu irmão, vive pela fé, confie em Deus, dependa de Deus, ande na presença dele e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida para que você possa dar testemunho e poder glorificar o nome do Senhor. Amém? Que nesta manhã nós possamos tomar posse desta porção da palavra em que Deus tem trazido para nós. Amém? Permitindo Deus, estaremos aqui amanhã a partir das 5h05 da madrugada. Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Deus abençoe. Shalom Adonai.